Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso quinto encontro, nosso grupo de estudos em Carl Gustav Jung. E hoje eu separei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ânimos e ânima. Bem, então, eu separei hoje aqui para a gente conversar de ânimos e ânima. E para quem está chegando agora, a gente já estava conversando aqui um pouquinho anteriormente dessa atividade que eu propus para a gente encontrar, né, como a gente pode chamar aqui, esse conceito junguiano de ânima e ânimos dentro das músicas populares brasileiras. Então o pessoal mandou aí várias músicas durante a semana, a gente pode se divertir também, entendendo como que é versado isso na nossa cultura, né? Então, a bibliografia básica aqui que eu separei para a gente conversar hoje, ela parte do Jung Mapa da Alma, que vocês já devem conhecer, que esse é o nosso livro base, que a gente tem usado aí durante esses encontros. Ânimos e Ânima, da Emma Jung, que, né, a esposa do nosso querido Jung. E também tem uma frase que eu separei do Aion também, que é das obras completas do Jung, ok? Então, vamos lá. Quando eu separei essa questão do tema aqui, eu sempre coloco uma pergunta e uma chamada para convidar as pessoas no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. E o convite dessa semana partiu dessa seguinte frase: você está disposto a se confrontar com suas mais românticas e secretas ilusões? Como que essa frase bateu aí em vocês, né? Então, isso a gente vai conversar sobre esse tema, né? Trazendo um pouquinho desses conceitos hoje. Então, o caminho para esse interior, ele requer coragem. Nós, já sempre repito aqui, nós somos corajosos de estarmos aqui numa sexta-feira para estudar Jung, estudar um pouquinho da psicologia analítica. Então, deixa eu só ver se minha internet tá ok. Tá. Somos corajosos aí de estarmos dispostos a entender um pouquinho mais da nossa psique. Quando a gente olha para esses mecanismos, a gente vai experimentar partes de nós mesmos, partes da nossa alma, seja nas alturas ou seja nas profundezas. Vai tocar ambas as polaridades. E ânimos e ânima, o conceito traz essa polaridade. O que eu quero deixar bem claro é que é impossível, no nosso tempo aqui de 1 hora, expor de forma completa esse assunto. É só uma pitada para a gente ir olhando, poder olhar para si mesmo. Uma coisa que eu sempre repito, o pessoal que está chegando agora, a ideia dos grupos não é responder perguntas. Não estou aqui como guru para trazer as respostas que vocês têm das dúvidas filosóficas da vida. Pelo contrário, é para gerar mais perguntas ainda, né? Então, esse é um panorama que a gente vai trazer aqui sobre esse tema para que vocês possam olhar para ele não só de maneira acadêmica, não só de maneira racional, mas entender nessas palavras que a gente vai conversar aqui hoje, o que isso vai tocar de fato em você. O que vai instigar você, que insights que você vai ter durante esse encontro. Tome nota. Outro ponto, já que a gente tem várias pessoas novas hoje aqui, eu estou com os avisos paroquiais, né? Eu convidei o pessoal para, já desde o primeiro encontro, ter junto consigo um caderno. Pode ser um caderno que você usa
da faculdade, que você separa lá uma matéria para ele, ou pode ser um caderno menor, para você começar a anotar. Um caderno terapêutico, um caderno mágico, um caderno dos sonhos, cada um vai dar o nome para esse caderno, o nome que quiser. Mas para você tomar nota desses insights que vão vindo, desse conteúdo que vai emergir, desse inconsciente, para que você possa olhar para esse material depois. A ideia, quando a gente faz um caderno como esse, muitas vezes a gente não entende por que está escrevendo, o que está desenhando, o que está expressando ali. Naquele momento você não entende. Mas depois, quando você olha numa linha, olha depois de um tempo, você vai ver que todas aquelas peças vão se encaixando. Nós temos vários arteterapeutas aqui no grupo que poderiam falar muito mais sobre isso, mas a ideia é que vocês então construam. Exige dedicação, exige tempo, exige empenho. Mas quando a gente fala de olhar para esse interior, a gente precisa trabalhar e se dispor a isso, né? Então, certamente vocês estão aqui porque vocês já têm essa chama aí, né, queimando em vocês. Então, voltando um pouquinho para a questão dos conceitos aí de ânima e ânimos, nós temos uma definição aqui um pouco que usual do que seria a ânima. Então, a ânima vai ser a parte feminina que todo homem terá dentro dele, no seu psiquismo, no seu mundo interior. Já o ânimos vai ser a parte masculina que toda mulher tem no seu interior. Ok? Pessoal que não tem ainda muita familiaridade com esse conceito, com os conceitos de Jung, é bem importante entender esse ponto aqui, porque ele vai caminhar conosco durante todo nosso encontro hoje. Então, tanto o ânimos quanto a ânima, elas são uma realidade interior, uma realidade muito viva dentro de nós, que ela não pode ser encontrada. Então, não adianta, vamos aqui dissecar um cadáver e vamos encontrar o ânimos e a ânima. A gente não vai encontrar ele. Por quê? Porque ele se refere a uma realidade psíquica nossa. E como que nós vamos conhecer essa realidade? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o ânimos, retomando aqui, é essa figura da mulher... Desculpe, volta aqui. O ânimos é a figura masculina, essa figura interna que a mulher tem. A ânima é a figura feminina que o homem tem dentro dele. Essas figuras, elas são inconscientes. Eu não tenho consciência que eu tenho uma parte interior, até uma parte feminina interior, ou as mulheres, uma parte masculina interior. Porque a gente na nossa cultura, você é muito colocado, você tem que ser o machão, né? Você não pode chorar e tal. Ou a mulher, ela não pode ter poder, ou, né? Ela tem que ser sempre... Isso que eu estou colocando, que a sociedade vai repetindo esses padrões, né? Então, esses agentes que a gente pode chamar, esse agente mediador, que é o ânimos e a ânima, ele vai nos trazer essa possibilidade de entrar em contato com o nosso inconsciente. Como a gente estava falando, tanto homem quanto mulher, eles têm dentro deles qualidades do seu sexo, sim, e qualidades desse sexo oposto.
Então, isso é bem importante a gente pautar. Jung, ele vai dizer que os homens são masculinos no exterior e femininos no interior. E já as mulheres seriam o inverso. Elas são femininas no exterior e têm um interior masculino. Quando se fala interior, é esse inconsciente, é esse processo inconsciente aí que nós temos. Jung vai afirmar também que cada homem carrega dentro de si a imagem da mulher. E não é de uma mulher específica, mas de uma imagem feminina. Isso vai se aplicar para as mulheres também, que carregam uma imagem masculina dentro de si. Tranquilo? Estão acompanhando? Então vamos lá. Vamos para alguns exemplos aí da ânima dos homens, né? Quem que seria então essa mulher? Aqui Jung vai falar que não é uma mulher determinada. Ela pode ser várias. E ela se dá de várias maneiras, porque a gente vai crescendo no nosso grau aí de processo e essa ânima vai mudando, né, com o passar do tempo. Então, alguns exemplos de ânima aí na questão do psiquismo masculino. A mãe, a irmã, a filha, a amada, a senhora, a professora, a bruxa. Então aqui, exemplos dessa imagem de ânima que o homem carrega dentro dele. Eu vou trazendo os conceitos, já vocês vão ver onde tudo isso vai se desenrolar. Já o ânimos, que é essa figura interna também, ela vai poder vir através da figura do pai, do irmão, do professor, do amigo, do líder, do juiz, de um sábio, de um guru. Pode ser também de um artista, de um filósofo, de um erudito. Ela vem de diferentes maneiras aí, de um mago, que é muito comum dentro dos sonhos. Então, enquanto eu vou falando isso, vão percebendo e também tomando nota de algumas dessas figuras que têm vindo para vocês nos sonhos, repetidas vezes, e que vocês ainda não se deram conta. Vão tomando nota de tudo isso. Então, Jung, ele vai se referir à ânima e ao ânimos como essas figuras arquetípicas da nossa psique, que vão se situar além dessa percepção estrutural. Elas vão poder ser vistas nos nossos relacionamentos, na maneira em que a gente trata o outro. E já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Na questão da origem da palavra, a ânima significa alma, em latim. E o animus significa espírito. Olha só os conceitos que a gente vai esbarrando. Em alemão, respectivamente, seriam Seele, não sei como é que fala, se é essa a pronúncia, e também Geist. Também me perdoem se a pronúncia estiver errada. No livro da Emma Jung, que eu já mostrei para vocês, esse daqui, Ânimos e Ânima, é um livro bem fininho, ela fala o seguinte: dessa forma, alma... desculpa, não é da Emma. Esse livro é do Murray Stein, Jung e o Mapa da Alma. Ele fala o seguinte: dessa forma, alma e espírito são quase permutáveis. Quando o espírito, que a gente pode também considerar como o ar, parasse de circular no ser vivente, a alma então o deixaria.
Então você vê que esses dois mecanismos aí estão juntos. A gente depois vai voltar um pouquinho falando sobre isso. Jung, ele não vai utilizar esse contexto, ele utiliza a palavra, né, a origem dessa palavra, mas ele não vai trazer essa teoria da ânima, da alma, né, do espírito ali, totalmente nesse contexto religioso, para esses pontos. Como que os outros autores, que, enfim, padres ou outras pessoas que, né, são voltadas para esse estudo poderiam trazer e explicar a questão da alma. Mas Jung vai se referir a esse lado interno. Então, é bem importante que a gente abandone só um pouquinho, só nesse início, esse contexto mais religioso do espírito, da alma, e olhe para essas duas questões como instâncias interiores nossas, que também não deixam de ser uma explicação pautada, né? Esses dois mecanismos, né, ânima e ânimos, como algo escondido dentro de nós, né? O homem, a ânima, e a mulher, o ânimos. E para que a gente tem que aprender sobre isso, né? Por que é importante a gente olhar para a questão da ânima e do ânimos? Esses mecanismos, eles são um instrumento pelo qual os homens e as mulheres vão poder penetrar, entrar em contato com essas áreas aí mais profundas da nossa natureza psicológica. Dentro desse território aí psicológico, a ânima e o ânimos, eles vão se caracterizar como uma camada do inconsciente bem profunda, mais profunda que a sombra. Eu também me surpreendi essa semana olhando para isso. Já tinha estudado, visto várias vezes a questão da ânima e do ânimos, mas não tinha pontuado isso, que eles estariam numa camada depois da sombra ainda. Então, se já é difícil a gente entrar em contato com a sombra, imagina com o ânimos e com a ânima. Mas não estou aqui para entristecer ninguém e desanimar ninguém, né? Vamos lá. Então, como é uma imagem interior, é algo inconsciente, as fronteiras da ânima, do ânimos e até mesmo da sombra, elas são muito imprecisas. O Marcel está perguntando aqui, pode ser um arquétipo? É um arquétipo, né? A gente pode chamar o arquétipo da ânima e o arquétipo do ânimos, tá certo? Pode ser visto como um arquétipo, sim. Então, olhar para isso já é uma questão bem bem difícil de delimitar esses processos. Ainda mais porque na nossa cultura nós não temos a prática ou a atenção de olhar para esse mundo interno. A gente está acostumado só com o que é externo, só com o que é o da persona, só com o que é do ego, só com o que está ali na superfície. Até mesmo a psicologia. Aí eu venho pontuar, porque a maioria das grandes abordagens que a gente tem só está trabalhando a questão da casca ali, egóica, das relações do dia a dia, e não entra dentro dessa psicologia profunda, tocando nesse inconsciente. Então, essa cultura que nos foi ensinada, dessa cultura só do externo, só da casca, ela é predominantemente baseada na persona. E essa esfera interior, esse mundo interior, na maioria das vezes, na maioria das pessoas, ela vai ser completamente primitiva. Duro ouvir isso, né? Me incluo junto. Por quê? Porque as pessoas não têm contato.
E o que tudo isso abarca? O que borbulha desse mundo interno? Né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Voltando um pouquinho na persona, como a gente já falou nos encontros anteriores, quem não viu o encontro de persona, depois corre lá e vê que é bem importante para vir construindo esse gradiente de informação. Então, a persona, ela vai ser essa atitude que o ego vai adotar para ir de encontro ao mundo. A persona é esse avatar aqui que vocês estão vendo, o Lex, que está de camisa preta e tal, mas é o que vocês conseguem ver. Atrás disso daqui tem um universo interior dentro de mim que vocês não conseguem ver. Então a persona é um escudo. É importante, é necessário. Sem ela a gente, imagina, estaríamos diluídos no todo, né? Então ela é extremamente necessária. Mas a grande questão aí, não vou me alongar nesse assunto que a gente já falou, é só a identificação com essa parte achando que você é só isso. Né? Então, essa personalidade pública da persona, ela vai nos ajudar na questão do dia a dia, nas nossas adaptações, seja física, seja social principalmente, né? Mas esse lado interno, esse eu interior, ele não é olhado. A gente às vezes nem sabe, passa uma vida inteira sem entender que existe algo lá dentro, né? E, então, a ânima e o ânimos, voltando aqui para o nosso assunto, eles vão trabalhar como esse complexo totalmente funcional mesmo, que vai trabalhar no nosso mundo interno. Vai ver essa adaptação desse nosso inconsciente, desse nosso mundo interior. A função, qual então que seria a função da ânima e do ânimos? Seria manter, se vocês quiserem anotar aí, é bem importante, seria manter entre a consciência individual e esse inconsciente. Então é uma porta, é um caminho, é um portal que vai levar a minha consciência individual até o inconsciente, que pode ser também o inconsciente coletivo. E na maioria das vezes né? Então, o ânimos e a ânima, eles são essa ponte entre essa consciência aqui e esse inconsciente. Já já a gente vai completando e aí tudo vai fazendo sentido. E como eles fazem isso? É a grande pergunta. Se tudo é uma estrutura psíquica, não consigo ver nada, né? É tão difícil, né, olhar para isso, quantificar. Então, o ânimos e a ânima, como eu já falei, eles vão nos levar a esse inconsciente através das imagens. Lembra que eu falei lá da questão do... então você sonhou com o mago, sonhou com o juiz, sonhou com o marido, namorado, ex, amante, enfim, todas as possibilidades ali do amor. Então, ele vem, esse ânimos, essa ânima, estou colocando os dois conceitos, né? Se revelando através dessas imagens. Ok? Aí, o que nós temos? Nesse exemplo de mundo interior, das imagens e tal, vou dar um exemplo bem prático aí para a gente poder também visualizar. As religiões,
as grandes religiões e as pequenas também, elas sabem tudo isso. E elas exercem uma função de conduzir a pessoa, o fiel, enfim, né, o devoto, a esse mundo interior. Concordam comigo? Por isso, a religião é tão cheia de símbolos. Então, tem Jesus, tem Maria, tem Maomé, tem os santos, tem as santas. Tudo isso são maneiras simbólicas de me apresentar uma realidade interior que eu não consigo só, ou posso até conseguir mesmo, né, no meu mundo interno, mas facilita esse processo. Uma pérola hoje essa. Então, vou repetir aqui o que eu separei. A religião exerce uma função de nos conduzir ao mundo interior. Gente, e ela utiliza os mecanismos da ânima e do ânimos. Seja através dos santos, como eu falei, seja através das santas, seja através dos profetas, seja através dos líderes, enfim, de todas as pessoas que recebem uma projeção de Jesus, de Maria, né? Que recebem essa projeção e que mostram de maneira simbólica um caminho a esse mundo interior. Não é o que Jesus falava? O reino está dentro de vós. Então, vamos amarrando tudo isso. Aí tem um ponto, né? Entre as religiões saberem isso, usarem isso de maneira inescrupulosa mesmo, né? Ou que, sem problema nenhum, a pessoa que vai ter a fé dela, ela vai acreditar naquilo e ela tem uma experiência verdadeira ali. A Emma Jung, nesse livro aqui, Animus e Ânima, que eu já mostrei para vocês, ela tem uma frase na página 49 que eu separei aqui, que é muito interessante, que vai pontuar essa questão que a gente está trazendo aqui das religiões e nessas figuras simbólicas. Ela falando aqui, a experiência religiosa genuína tem naturalmente um valor inestimável. Quem aqui já teve uma experiência com o sagrado, seja dentro de uma igreja, seja dentro de, enfim, de as múltiplas formas religiosas que nós temos, e quando eu trago religião aqui, é esse contexto do religare, é me religar aquilo que é sagrado, aquela essência que a gente pode chamar de Deus, Buda, enfim, temos diversos nomes para isso. Então, ela tem um valor inestimável, porque ela vai te ligar a uma parte de você mesmo, que estava até então desligada. Vamos reunindo tudo isso e já já a gente vê onde vai chegar. Tem uma outra frase aqui da Emma, na página 57, que eu separei, que é bem interessante, que diz o seguinte: as imagens e as figuras que geram a capacidade da psique de criar espontaneamente mitos atuantes deve ser entendida não apenas como cópias e transposições de aparições externas, mas também como expressão de realidades psíquicas internas, de forma que elas possam ser vistas como uma espécie de autorrepresentação da psique. Agora começa a fechar um pouco tudo isso que a gente foi abrindo. Vou ler de novo para vocês aqui, porque é bem interessante essa frase que, de fato, ela amarra todo esse assunto. As imagens
e figuras que geram a capacidade da psique de criar espontaneamente mitos atuantes deve ser entendida não apenas como cópias e transposições de aparições externas, mas também como expressão de realidades psíquicas internas, de forma que elas possam serem vistas como uma espécie de representação da psique. Então, resumindo, só esse finalzinho aqui já mata a charada, né? Essas imagens, elas podem ser vistas como uma espécie de autorrepresentação da psique. Como a Vânia colocou ali, né? A imagem define a essência da psique. E eu completo, a psique se manifesta através das imagens. Isso eu já falei, tem até na nossa descrição lá do grupo, né? Que a psique se manifesta através das imagens e conhecer, olhar para essas imagens é a maneira de a gente poder entrar um pouquinho mais. Nossa, eu separei 11 páginas aqui, estou na 3 ainda, mas vamos lá. Quero ver o que mais. Então, voltando aqui, pontuando mais uma questão, a ânima e o ânimos, esse mecanismo permite que o ego tenha uma experiência profunda com a psique, que pode ser uma experiência religiosa. Por que não? Então, se a persona se refere àquelas relações que eu tenho com os objetos, com o mundo externo, o ânimos e a ânima se referem à relação da minha consciência com o meu mundo interior. Tranquilo? Vamos lá. Então, aquela pergunta de sempre, né? Posso viver uma vida inteira sem entender isso? Gente, sem problema nenhum. Mas o que é a questão, né? Pobre vai ser esse indivíduo que não tem uma relação, não tem uma personalidade fora desse quadro da persona. E é disso que a gente não quer viver só apenas. Então, vem a pergunta aí. Qual atitude, olhando para tudo isso, dialogando com tudo isso, qual atitude que eu tenho em relação ao meu mundo interno? É calorosa? É hostil? É amigável? Eu nem sei que isso existe. Eu acho isso uma besteira. Eu nem olho para isso, isso é perda de tempo. Qual é... Anotem no caderno de vocês. Qual é a minha relação com o meu mundo interior? Qual a atitude que eu tenho em relação ao meu mundo interior? Fica a pergunta. É hipercrítica também, né? Pode ser. Então, os modos que nós vamos perceber esse interior mais profundo vão caracterizar a atitude que eu tenho com a minha ânima, no caso dos homens, ou com o ânimos, no caso das mulheres. Tá? Então, essa relação, ela vai se basear ali em como eu tenho essa atitude com essa parte interior minha. Mas, então, Max... Oi. Todo mundo não tem todos? Todo mundo tem um ânima e ânimos? Então, eu já vou chegar sobre isso, porque a gente tem diferentes teorias. Tem gente que fala... já eu vou aí, mais pra frente eu vou pontuar isso, Gabi, tá? Só pra não perder a linha de raciocínio, mas eu separei aqui pra gente falar assim. Tá, ok. Falando um pouquinho dos relacionamentos, que é a maneira que a gente vai expressar a nossa ânima, a gente vai olhar, na maioria das vezes, para a nossa ânima, para o nosso ânimos, através das nossas projeções, dos nossos relacionamentos.
Ali falando no começo que vai ser da criança, né, em relação aos pais, depois em relação aos professores. Quem não teve aqui, tipo, professor adorável, né? Todo mundo teve isso. Ou depois na adolescência, que começa a se apaixonar, e depois a vida adulta, né? E aí vai. Então, por a gente não conseguir trazer à consciência essa parte interna nossa, essa ânima que em nós habita, esse ânimos que em nós habita, a gente projeta no outro essas qualidades que estão soterradas em nós. Então, aí que entra a questão dos relacionamentos, né? Então, então vou dar um exemplo hétero, que é o mais comum aqui pra gente ir, mas se aplica a todos os tipos de relacionamento. Então o homem se apaixona pela menina e aí ela é a princesa da vida dele, ele não consegue mais viver sem ela e ela representa toda a vida, se ela for embora ele morre e tudo mais. Daqui a pouco o tempo vai passando, vai indo e o cara simplesmente do dia pra noite não tem atração nenhuma mais e daqui a pouco trocou. Então, é muito interessante olhar para a ânima, né, no relacionamento do homem e tal, dele ver isso, que essa mulher estava sendo um receptáculo de projeções dele ali, e a partir do momento que ela mudou uma vírgula e ela foi ela mesma, e não aquilo que ele esperava que ela fosse, o cara, tipo, já começa, não, então, acho que não é bem assim e tal, e aí começa a trocar, e daí vai indo de um relacionamento pro outro, achando que um dia vai encontrar, e é interno, né? Então, vamos seguindo aqui. Então, essas projeções vão craquelando, como a gente pode chamar, quando a gente deixa de ser a projeção do outro. Isso vai se dar em relacionamentos abusivos também, enfim, aonde o outro, quando deixou de projetar aquilo que eu gostaria que ele fosse, e ele começa a ser ele mesmo, aí o negócio... a gente já tinha falado sobre isso em outro encontro, que quando essas projeções vão se craquelando, que daí de fato você pode conhecer a pessoa. E pode amar ela daí, porque aí você vai conhecer verdadeiramente quem ela é, e não quem a tua projeção diz que ela possa ser, né? Então, a Emma vai falar o seguinte: através da retirada da projeção, reconhecemos que não temos que lidar com algo que está fora de nós, mas com uma grandeza interior, e nos vemos diante dessa tarefa de aprender a conhecer a natureza e a atuação dessa grandeza, desse outro polo em nós, para depois podermos novamente diferenciá-lo de nós mesmos. Gente, é um trabalho que não é para fazer amanhã, nem até o final do ano. É um trabalho para uma vida ou mais vidas, porque é penoso, né? Então, alguns autores vão trazer o ânimos e a ânima como o arquétipo da deusa hindu Maya. Lembram da Maya? Que é a criadora dos mundos ilusórios, que o ego anseia habitar. Gente, a projeção, ela tem o seu fascínio. Quem aqui não gosta de dizer, nossa, como você tá lindo, como você tá linda, nossa... Gente, é ótimo ouvir isso. O problema é ficar isso a vida inteira nessa ilusão, né? Mas também, se quiser, não tem problema. Então, a importância do contato. O encontro com a ânima, com o ânimos,
ele vai representar uma conexão profunda com o nosso inconsciente. E como eu já falei, ainda mais profundo que a sombra. Gente, se a gente acha que entrar em contato com a sombra é difícil, imagina então o ânimos e a ânima, né? Então, se a sombra ela vai me fazer entrar em contato com essa parte rejeitada da psique, de tudo aquilo que a psique quer, mas a persona não deixa. A estrutura da ânima e do ânimos, ela tem o potencial de nos levar ao nosso centro, ao self. Então, olhem o potencial que ela tem. Então, se a imagem da sombra, por exemplo, vai incitar o medo, a apreensão, a imagem da ânima e do ânimos, ele vai suscitar algo diferente. Ele vai suscitar a excitação, a atração, vai estimular esse desejo de união. É esse casamento místico aí que alguns durante a história já trouxeram. Então, onde tem ânima, onde tem ânimos, eu quero avançar, eu quero ir junto, eu quero ir ao encontro, eu quero possuir o objeto. Mas eu preciso entender que esse objeto é interno. E isso é uma tarefa para a vida inteira. Tá. Então, na análise, essa separação da ânima e do ânimos vai estar logo após ligada a esse trabalho de eu tornar a minha sombra consciente. É preciso ter medo da ânima e do ânimos? As pessoas têm medo? Tem. A gente olha para as relações e vê, os homens não vão fugir de mulheres mais poderosas? As mulheres não vão também fugir daquele homem que vai prometer o mundo e fundo, aquele apelo dionisíaco total? Ela vai querer construir uma família com ele? Talvez não. Enfim, né? Então, tem essa questão da ânima e do ânimos aí também nesse aspecto. Mas, mais do que isso, a ânima e o ânimos, eles vão nos permitir a experimentar essas camadas mais profundas do nosso psiquismo, do nosso universo mental. E também enfrentar e desfacelar esse mundo ilusório das fantasias inconscientes. Lembra da primeira pergunta que eu coloquei lá? Você está disposto a se confrontar com suas mais românticas e secretas ilusões? Vamos ver quantos vão ficar ainda no grupo depois dessa. Vamos lá. Jung diz no Aion, cadê? Esse daqui, que é das obras completas, o 9/2, ele diz o seguinte: gostaria de ressaltar que a integração da sombra, isto é, a tomada da consciência do inconsciente pessoal, constitui a primeira etapa do processo analítico, etapa qual é impossível qualquer conhecimento da ânima e do ânimos. Não sou nem eu dizendo, né? É o próprio Jung. Então, a projeção da ânima é parte integrante desse processo. E tornar consciente dele, eu preciso das relações. Posso ir para um isolamento absoluto? Pode, mas talvez seja um pouco mais difícil. É necessária introspecção, sim. Mas eu preciso das relações para que eu possa me enxergar também. Quero ver o que eu separei mais aqui.
tem uma explicação da ânima e do ânimos num conceito mais técnico, assim, e de fácil compreensão, que é a questão simbólica também, que é o símbolo do yin e yang. Lembra do símbolo yin e yang? Que é um conceito... Equilíbrio, né? Isso, que é um conceito que vem do taoísmo, né? Que vai explicar essa dualidade dos opostos em tudo que existe no universo, né? Então, o yin vai representar a noite, a lua, a passividade, enfim, são vários conceitos. E o yang é o princípio do sol, do dia, da luz, da atividade. Então, segundo essa ideia do taoísmo, esse símbolo vai reunir dentro dele um complemento, no qual um está dentro do outro, né, de forma trocada. Então, esse símbolo para explicar ânimos e ânima é perfeito. E Jung usou isso, claro, né? Então, o Jung vai utilizar esse termo, partindo, né, dessa base, e vai dizer que a atitude interior mostra qualidades que são deixadas de fora da persona. Então, o homem, machão, poderoso, tal, ele não tem esse feminino integrado na persona dele, mas no interior dele, mesmo que ele não admita, ele tem. E a mulher, da mesma forma, né, no aspecto masculino. Quero ver o que mais. Então, o que eu coloco aqui? Eles são complementares, né? Essa visão aqui é complementares. Sobre a questão que a Gabi colocou, de terem os dois e tal, dentro do mundo junguiano, a gente tem várias vertentes. Tem gente que diz que está ligado, sim, que o homem, que nasceu o homem, ele tem a ânima, e a mulher, ele tem o ânimos e só. Tem teorias que vão dizer que tem os dois, dos pós-junguianos principalmente. E aí, gente, aí que eu coloco um ponto. Até separei aqui essa questão do feminino e do masculino. A gente tem que levar em consideração o tempo em que isso foi escrito. Porque depois disso, infinitos outros desdobramentos acabaram trazendo. Eu falei que não ia tocar nesse assunto, mas só para trazer, tem esse livro aqui, Jung, Jungianos e a Homossexualidade. Vocês viram que tá pouco marcado aqui, que eu separei milhões de coisas. Mas é um livro antigo que eu já li, então, que mostra um outro conceito aqui que precisa ser reescrito. Tem 4 frases do Jung falando sobre a questão da homossexualidade. Então, assim, é um campo infinito que exige pesquisa, que tá todo mundo aí, ó. Tem universitários, tem pessoas que gostam, por que não a gente entrar por esses meandros aí e começar a estudar isso? Então, é infinito. Como que eu coloquei aqui? O que a gente está trazendo, o que eu estou trazendo aqui é um panorama básico de tudo isso. Imagine se a gente fosse entrar na questão dos gêneros, do gênero não binário. Gente, só dentro do gênero não binário, o que eu tenho? Eu tenho agênero, eu tenho andrógeno, eu tenho neutro, eu tenho bigênero, poligênero, gênero fluido, intergênero, demigênero. Gente, tá tudo aí pra gente começar a estudar isso. Não tem nada escrito. Tem um livro sobre Jung e a questão da homossexualidade. Quer saber de quando, gente? Vou mostrar aqui pra vocês. Que ano é isso que eu ia perguntar pra você, Lex? 1993. Gêneros? Imagina, né? Quanto coisa que já deve ter mudado. Certamente, né? E eu olho ali também, Tudo isso? vejo vários pontos que a gente precisa discutir, né? Então, qual seria essa predominância, né? Será que é como a pessoa se vê? Será que é só essa questão da genitalidade? Ou será que tem a questão da afetividade também? Jung falou para a época dele, onde a sociedade comum era dos héteros ali, né? Então, temos um mundo pela frente.
voltando um pouquinho para a questão Lex, Oi. Pode falar. oi, é só para divulgar a situação de gênero. Eu conheço um site, é bem fácil de procurar, o nome se chama orientando.org. É só esse nome, orientando.org. Que ele tem uma lista sobre vários e diversos tipos de gênero e também uma lista sobre vários tipos de atração. E é muito legal que cada uma delas tem uma bandeira, uma questão emocional. Então, também é colocada a questão do gênero como um tipo de trauma, ou um tipo de idealização, ou colocaram também a questão do gênero, às vezes, tipo de loucura. Então, é muito interessante. Sim, Vale a pena dar uma olhada. É um ponto bem interessante de se observar, né? Aqui, ó, só pra gente fomentar já a discussão, eu separei uma frase, falei que não ia falar aqui, mas eu não me aguento. Desse Jungianos e a homossexualidade. Ele fala assim, ó, o homossexual como alguém identificado com a ânima, projetando sua masculinidade e perseguindo-a de uma forma compulsiva. Tá aí, tudo para estudar, não tem nada escrito. Vamos lá? Alguém me acompanha? Continuando. Então, a experiência que a gente tem da ânima e do ânimos, ela vai se dar em todas as fases psicológicas, até a gente alcançar essa maturidade psicológica, né? Que vai se dar ali, como eu já falei, do início desse fascínio que a gente tem em relação aos pais, depois os pais em relação aos filhos, vai acontecer de maneira clássica ali na adolescência e vai ficar se repetindo aí até a idade adulta. Então, o que a gente vê? Na questão típica, vou trazer de novo, gente, o exemplo heterossexual, que é o que a gente está trazendo aqui como exemplo aqui. Os homens, eles vão tipicamente se apaixonar por mulheres que o ajudem a dominar as suas emoções. Concordam comigo? E a mulher vai se apaixonar por um homem que ajude nela nas questões de força, questão de ação e tudo mais. Não vou falar sobre possessão da ânima, porque não dá tempo e vai longe. Quero ver. Tá, eu vou pular essa parte, gente, da possessão da ânima, que aí vai assunto aqui. A questão agora que fica: que espécie de alma eu tenho? Como é esse ânimos dentro de mim? Como é essa ânima que me permite um contato com o inconsciente? Lembrem, esse potencial que nós temos aí, adormecido no nosso inconsciente, ele não vai residir na persona. Ele vai residir no ânimos e na ânima, né? Que é outro ponto da psique. Por quê? O ânimos e a ânima, eles vão atuar como esse psicopompo. O que é o psicopompo? É uma figura. O Hermes, né, da mitologia, é o exato exemplo da questão do psicopompo, que ele vai ser esse guia das almas. Esse guia que vai levar as almas aos mundos, né? Seja o mundo superior ou o inferior. O Hermes, ele caminha entre esses dois polos. Ele vai ao céu e desce ao inferno, né? Então, esse psicopompo aí que tem essa função, que tem como função, ele vai trazer e propiciar essa iniciação, essa transição nesses polos que a gente vive. No nosso mundo aí cotidiano, a gente vai ver isso nas religiões, num xamã, né? A gente pode olhar para isso. Eles são capazes de olhar para esse mundo externo e também para esse mundo interno.
ou o mundo espiritual, como a gente poderia chamar aí no contexto mais sagrado, né, das religiões. Tem uma aqui, ó, uma frase que eu separei, que diz o seguinte: Jung não alterava o significado da... Não, esse daqui é outra coisa, desculpa. Quero ver o que mais que eu separei. Então aqui, já que a gente tratou da questão da mitologia, a gente tem também o ânimos e a ânima na própria mitologia, que são maneiras, que são os mitos, são a linguagem dos deuses. E aonde habitam esses deuses, a não ser na nossa consciência? Então, os mitos, eles são incríveis como eles figuram tudo isso, né? Então, nós temos Afrodite, Atena, Helena de Troia. Então, assim, só para os mitos mais clássicos, né? Tem tantos outros, de outras culturas, né? O Ânimos, o Hermes, o Apolo, o Hércules, Dionísio, tem tantos outros que são o quê, gente? Que são manifestações do nosso psiquismo através de formas, através de exemplos, através de figuras públicas, já que o psiquismo é difícil de a gente, né, evidenciar. Por quê? E por que isso acontece? Porque a psique se revela, se manifesta através das imagens. Então, sei que é muita coisa, mas a gente pode rever depois o encontro. Quero ver o que eu separei também aqui mais. Gente, tem outras coisas aqui, mas a gente poderia daí também caminhar por caminhos bem longos, porque de fato, quando eu comecei a separar tudo isso, a gente vai construindo e aí vai ficando grande. Mas em outra oportunidade a gente pode se encontrar. Uma pergunta? Claro. Resumindo, assim, de uma maneira prática na minha vida, eu estar em equilíbrio com o meu ânimo, né, já que eu sou mulher, é eu carregar as características relacionadas ao ânimo, como a objetividade, a força, a coragem, a simplicidade, e trazer isso para o meu dia. Ou seja, se eu sou uma mulher insegura, se eu sou uma mulher que tem medo de me arriscar, se eu sou uma mulher muito sentimental, ou seja, minha personalidade feminina é muito forte, eu preciso buscar em mim esse ânimo que está guardado. Isso. Quando integrar ele na minha vida, eu vou ter uma vida mais equilibrada, que eu vou ter a minha personalidade de mulher nas horas necessárias e buscar o masculino em mim. Ou seja, me integrar como uma individuação. Seria mais ou menos isso? Perfeito, exatamente. Você não vai precisar do outro para isso. Sim. Você não vai, então... mas daí eu tenho que desistir de todos os meus relacionamentos? Não, gente, claro que não. Porque daí você vai, como eu falei, você vai conseguir enxergar o outro quem ele é mesmo. Mas você não vai depender da força do homem para você fazer isso. Você vai ter olhado para o teu inconsciente e entrado em contato com essa força arquetípica que está dentro de você e equilibrado essas polaridades. Porque esse ânimo, ele está em mim desde que eu nasci. Talvez pelas minhas ancestralidades, reside em mim. Basta que eu... Como eu não tenho... Assim, eu fico pensando só em sonhos. Eu posso buscar essa parte do ânimo em mim através dos meus desejos, tentar descobrir ele através de uma análise, pelas minhas atitudes. Claro, a maneira que a gente vai ter... como que eu entro em contato com o meu ânimos, então? Como que eu vou conhecer, né? Em termos práticos, assim. Através dos sonhos, através de uma análise pessoal, que quem ainda aqui não começou, eu digo assim, sugiro que comece o mais rápido que você puder. Através de técnicas, seja através do desenho, seja através de outras técnicas que a gente tem hoje, a imaginação ativa, que é uma técnica
espetacular para você entrar em contato com estas suas imagens interiores, né? Então, tem isso, e é exatamente esse ponto que você colocou, é esse equilíbrio das duas forças. Só que como eu coloquei lá no início, Jung, ele tem níveis de entendimento. Então, não, eu equilibrei aqui, então amanhã eu já equilibro tudo e já tá tudo, tô individuado. Gente, não, porque tem níveis de entendimento, é um espiral. É um espiral. O caminho pro si mesmo é o espiral. Você não desce aqui, tuc, você vai indo. Hoje eu compreendi um pouquinho. Beleza, daqui a pouco eu compreendi mais. E vai indo, vai indo, vai indo. Como que o povo que estava no deserto andava para chegar à Terra Prometida? Gente, era um prazo que eles podiam fazer em 6 dias. Eles ficaram 40 anos. O caminho, tipo, em quilometragem, se poderia fazer em 6 dias. Mas o que era? É uma figura de linguagem mostrando exatamente esse processo, que é em espiral. Você vai indo, hoje vai compreendendo mais um pouquinho, amanhã vai mais, cada vez você vai chegando lá. E aí, onde que você chega? No centro. O centro é o self. Enfim, outros nomes que aí tem, não vou falar, senão vai... Perde a graça, daí, deixar que vocês encontrem por vocês mesmos. Então, recapitulando, para fechar. Ânimos e ânima é uma realidade interior muito viva. Não é porque ela é só interior que ela não é viva. Pelo contrário, às vezes vai ser mais viva que o teu exterior. E poderosamente vivenciada nas nossas projeções, nos nossos relacionamentos. Ponto 1. Vou falar de novo. Se quiserem anotar. Ânimos e ânima é uma realidade interior, muito viva, poderosamente vivenciada nas nossas relações através das projeções, né? No conceito mais técnico ainda, eu fugi um pouco do conceito técnico aqui, eu não sou nada técnico. O ânimos é a figura interior da mulher. E a ânima é a figura interior do homem. Ou como Jung falou, o homem tem o inconsciente feminino. Ele tem a persona masculina e o inconsciente feminino. A mulher tem a persona feminina e o inconsciente masculino. Resume bem aí a questão, né, em termos bem técnicos. O ânimos e a ânima, cada um no seu qual aí, que vocês já sabem bem o que é, não vou ficar repetindo, eles são agentes mediadores entre os conteúdos inconscientes e a consciência. Outro ponto interessante observar para a gente ir fechando. A atitude em relação ao mundo exterior, ela é equilibrada e ela é complementada, mais do que isso, por uma atitude em relação ao mundo interior. Lembrem do Yin e Yang. Olha o poder do símbolo, gente. Olha o poder do símbolo. Quem já imaginou que poderia, através de um símbolo que a gente vê aí em todos os lugares, ter um conhecimento tão profundo? Por isso que eu sempre falo, o símbolo é inesgotável. Porque o que o símbolo nos revela? Ele nos revela a nossa percepção. Quando você tem 5 anos de idade, você não pode entender isso daqui. Eu sei que isso é um conteúdo completamente difícil de entender e de assimilar e de internalizar. Mas o poder do símbolo está aí, né? Então, mais um ponto. O ânimos e a ânima
são uma porta ao inconsciente. Tá, e o que tem nesse inconsciente? Gente, tem tudo, é um manancial de energia, de inspiração, de criatividade. Olha os arteterapeutas aí, olha que todo mundo com mandalas, com desenhos, né? É tão lindo olhar tudo isso como representação simbólica aí desse inconsciente. Uma outra frase aqui que eu separei também pra gente ir fechando. Depois que as pessoas se unem e passam um tempo em mútua companhia, não apenas os egos dos parceiros entram em combinação, mas também as psiques e seus inconscientes. E claro, de modo bem importante, a ânima e o ânimos. Quem falou essa frase foi o Sten, aqui do Mapa da Alma, na página 134. E aí, quando eu estava separando aqui, eu lembrei de um texto que eu escrevi, não lembro qual situação, um parágrafo, na verdade, que eu escrevi há muito tempo atrás, essas elucubrações, você vai pensando, aí deixa eu escrever aqui nas notas do celular, e eu vi que tinha bem relação com o ânimos e com a ânima, e aí eu vou ler para vocês. Deve ter sido, sei lá, uns 2 anos atrás que eu escrevi isso daqui. Então, vamos lá. Ó, se eu escrevi alguma coisa errada aí, tem craques da psicologia, pode me corrigir. Também estou aprendendo. Então, vamos lá. Enquanto a projeção psíquica, mesmo que inconsciente, porque ela assim o é, permanece, então, enquanto essa projeção psíquica permanece, a relação mútua entre os indivíduos, um casal no caso, poderá continuar, já que é um mecanismo intercambiável, onde a balança dos desbalanços psíquicos pessoais encontra o equilíbrio nas polaridades do outro. E aí eu continuo. Por isso, se tornam codependentes psiquicamente, achando que não poderão viver um mais sem o outro. Isso não está errado. Contudo, para aquele que desejou conhecer a si mesmo, entenderá que a polaridade não é um objeto externo, senão está contida no seu próprio interior. Vou dar uma pausa aqui e explicar. Então, é aquela relação de interdependência. A mulher é fraquinha, o homem é fortão, e aí ele domina ela, e ela não aprendeu outra coisa, e aí ela é dominada. Ou também pode ser, não só nessa relação. Tem mulher com ânimos que domina o marido. Né? Isso numa relação hétero, só que eu estou jogando exemplos bem comuns e cotidianos, né? Então, esse desbalanço de um e o outro também, e eles se encontram e dá certinho os dois, cada um nas suas neuroses, cada um nas suas psicoses, cada um nas suas perversões, cada um em todos os psicodiagnósticos que nós podemos dar. Os dois se equilibram perfeitamente. Então, continuando aqui o que eu tinha escrito. Então, enquanto essa polaridade, né, que eu coloco aqui, continuando o assunto, não puder ser alcançada como dinâmica da própria psique, e entendida também, né, como dinâmica da própria psique, estará a se projetar pelos dias, anos e décadas, podendo permanecer até ser ou se fazer conhecida. E esse inconsciente, olha o que ele faz. Por que você se apaixona pelo outro? Por que o outro que te causa tanta coisa quando passa, quando não sei o quê? Porque esse inconsciente, ele se manifesta através da projeção e ele quer ser conhecido. E aí, para fechar, eu coloco o seguinte. O equilíbrio das energias do sul e norte, leste e oeste,
quente e frio, claro e escuro, trará o homem ao centro de si mesmo. Nesse ponto, ele poderá então compreender a totalidade de se unir e desaparecer por si mesmo nele. E para fechar, a última frase: a totalidade é a coroa dos deuses. Então, muita coisa para a gente pensar. Como eu falei, é para quem tem coragem de olhar para si mesmo, de ver ruir muita coisa também, mas que é um caminho. Né? Um caminho que a gente faz no nosso psiquismo, primeiro nosso, depois no psiquismo dos pacientes, quem for atender, né? Quem for trabalhar com essa linha aqui da psicologia. E não quero desanimar ninguém para uma sexta-feira, né? Carla, eu estou fascinada, mas um pouco assustada. De fato, né? Mas é um convite muito interessante que a gente pode fazer para si mesmo. O que é a grande questão? Aonde, né, uma pergunta que Jung coloca, o Marcel fez comigo um curso do Livro Vermelho, e Jung falava assim: onde está, ó minha alma? Em que parte do caminho você está? Então, essa alma vai se manifestar através desse ânimos e da ânima. Resumindo ali, em poucas palavras agora. Então, que parte do caminho você está com sua alma? Ela já sabe que você já olhou para ela alguma vez? Entendendo, gente, alma, né? Quando a gente fala alma, vem esse contexto mais religioso e tal. Jung e religião, ele faz assim, ó. Ele abraça os dois, né? Mas olhem, se ainda vocês não querem entrar nesse quesito mais religioso, olhem para psique. Onde você e a psique estão nesse momento? Para poder olhar para isso e, de fato, entrar nessa jornada. Preciso refletir mais sobre essa pergunta, exatamente. Parar de procurar meu ânimo nos outros. De fato, né? A gente vai aprendendo isso. Mas, como eu falei, né? É um processo para a vida toda e mais um pouco. Então, pessoal, quero agradecer vocês. Alex, só deixa eu fazer uma perguntinha rapidinho. Eu não sei se você falou isso, talvez você tenha comentado, mas eu não prestei atenção. É possível que ao longo dos anos nosso ânimos ou a ânima, ela mude? Vai mudar. Lembra que você falou que sim, né? Sim, ela lembra que a questão do... primeiro começa com os pais, daí você acha um professor, aí vem o namoradinho, daí depois vem o relacionamento, aí pode vir um casamento, daí depois... o ex, né, que daí se tornou ex, daí vem o próximo e tal, e aí você às vezes fica pulando a vida inteira tentando achar. Mas que no processo é para tentar achar algo teu, interno teu. Né? Gente, isso não desqualifica os nossos relacionamentos que nós temos no mundo externo, de forma alguma. Mas como eu falei e repito de novo, aí a gente para de olhar para as nossas projeções que a gente coloca no outro. Porque às vezes o outro que a gente criou na nossa cabeça, ele nunca existiu. E ele não tem culpa das projeções que eu criei. Ela não tem culpa das projeções que eu criei. São apenas receptáculos e daí fica a vida inteira trocando de relacionamento, achando que um dia vai encontrar a metade da laranja. A metade da laranja é o teu ânimos, é a tua ânima, que é teu, que é interno teu. Né? Então vamos lá. Pessoal, a gente se encontra daqui 15 dias de novo. Quem ainda vai ver o vídeo e que não faz parte do grupo, pode me adicionar no WhatsApp lá. Eu vou colocar o meu número aqui. E aí fica à vontade para
para entrar em contato e participar do grupo. E aí, né, tá convidado, tá bom? Então, a gente se vê daqui 15 dias. Um beijão para todos. Até mais.